Olá, apaixonado por pet! Hoje nesse vídeo aqui eu venho tirar algumas dúvidas que vocês mandaram para mim. Isso mesmo, vou estar tirando dúvida sobre filhotes de cachorro. Vamos comigo? Se inscreva no canal, hein? Gente, filhotinho de cachorro é fantástico, eu sou suspeito. Muito lindinho, mas eu sei que vocês têm uma série de dúvidas, vocês me mandaram aí perguntando sobre os bebês. Eu resolvi fazer um vídeo para estar respondendo vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês o Bernardo. Bernardo, aparece aqui um pouquinho, você que vai fazer as perguntas. Então esse aqui é o Bernardo, ele vai estar aqui perguntando. Vamos lá. Qual é a primeira pergunta? Fala para mim. Stephanie pergunta: com quantos dias nascem os dentes dos filhotes? Legal, Stephanie. Fiquei feliz com a tua pergunta, hein? A média é com 21 dias. Esses bebezinhos aqui, ó, estão com 26 dias. Provavelmente já tá nascendo os dentinhos. Então, com 21 dias, começa a nascer o dentinho. Mas, claro, tem alguns bebês que demoram um pouquinho mais a nascer os dentes. Então, vai de 3 semanas a 5 semanas para nascer os dentinhos. O normal, 21 dias. Lilian pergunta: com quantos dias os filhotes abrem os olhos? Legal, Lilian. Deixa eu falar o seguinte para você, ó. A média vai de 10 a 15 dias. O que eu vejo é que com 14 dias, a grande maioria está abrindo os olhos, tá? E é importante você não tentar ficar abrindo os olhos dele. Deixa a natureza seguir, tá bom? Bruna pergunta: com quantos dias posso separar os filhotes da mãe? Bruna, legal a pergunta. Vamos lá. Em média, você pode tirar com 45 dias. Mas se você perguntar para o Dr. Bruno Spitelli, eu vou falar o seguinte para você, ó. Eu costumo pedir para ficar de 3 a 4 meses. Lembrar, quando o bebezinho tá com a mãe, tá com os irmãos, é um período de socialização. Isso é bom para a cabecinha dele, tá? A gente diminui problema no futuro. Se você tirar muito cedo, a gente pode ter depressão, a gente pode ter algumas alterações psicológicas no futuro que vão ser difíceis de tratar. Então, o máximo de tempo que você conseguir deixar com a mãe, aí sim que é muito legal, tá? Doutor, também tenho uma dúvida. Houveram casos onde o filhote rejeitou o leite da mãe? Ótimo, essa pergunta do próprio Bernardo, com quem tá ligado. Muito bom. Vamos lá, já tiveram caso sim. Geralmente, quando a gente tem que tirar da mãe, é porque tá com algum problema na mãe. Dificilmente, na verdade, hoje, depois de 20 anos de medicina veterinária, não lembro de nenhum caso de bebê rejeitar a mãe. Eles querem sempre mamar, tá? Se ele não toma mãe, é porque eles estão com algum problema no bebê. Geralmente, quando a gente tira, fala não vai poder mamar, é porque a mãe está com algum tipo de infecção, ou a mãe está muito anêmica, ou a mãe está tendo eclampsia, que é um outro problema, e ela não pode amamentar. Isso aí você vai ter que fazer a amamentação você mesmo. E como é que faz isso? Mamadeira, leite próprio, hoje a gente tem leite próprio para recém-nascido. E vai lá, faz com a aguinha morna e vai dando a boquinha, como se você fosse ali amamentando. Geralmente o bebezinho, quando não toma mão da mãe, eles vão seguir o mesmo ritmo de mamar de 3 em 3 horas. Então você tem que acordar de noite para amamentar, porque você vai ser a mãe ou o pai desse bebê, a responsabilidade vai ser sua. Então, voltando à pergunta, sim, a gente tem momentos que a gente tem que tirar o bebezinho da mãe que a gente mesmo amamentar. E não, geralmente não é o bebê que enjoa da mãe, é assim a mãe que está com algum problema e a gente tem que tirar da mãe. Aqui, ó, grava ele aqui que tá sonhando de novo. Ó. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Animais sonham sim. Esse daqui toda hora estão sonhando. Eu tô tentando gravar, porque eles estavam sonhando agora, né? Eles ficam como se estivessem mamando, batendo a patinha. Isso é normal, tá bom? É normal eles estarem sonhando. Eles lembram da mãe e começam a sonhar. Outra coisa que acontece muito em bebezinho assim, ó, é soluçar. E não tem problema nenhum se o bebê tá soluçando. Filhotinho de cachorro soluça muito, tá bom? Então, se você vê o seu filhotinho soluçando, deixa ele quietinho ou faz carinho nele, fica mais pertinho dele que ele vai parar, tá bom? Gente, então vamos seguir aqui, ó. Vamos falar o seguinte, ó. O que você tem que
que ver quando você acabou de nascer um bebezinho lá na casa, ou mesmo você ganhou um bebezinho. A gente lembra que eu falo os olhos de quem quer ver? Eu costumo falar o seguinte: o pai está o tempo todo com os filhos. Eu, como médico veterinário, eu vejo de 6 em 6 meses, às vezes mais de 1 ano. Mas você está em casa, você está olhando tudo. O que você tem que ver? Você tem que ver o focinho, tem que olhar bem de pertinho. Pega um bebezinho assim, ó. Você tem que olhar para ele com os olhos de quem quer ver. Tem que ver como é que tá o narizinho, como é que tá os olhinhos, se estão bem formadinhos. Ver se tem dente, tá bom? Ver se está conseguindo andar, como que eles estão se locomovendo, se eles estão mamando direitinho, se estão chorando demais, como é que tá a urina. Doutor, é muita coisa. Mas claro, sempre que você é mãe ou pai de um bebezinho desse, é importantíssimo você ter essa noção. Você precisa ter alguma noção. Então, eu vou pedir para você olhar o seguinte. Um bebezinho desse geralmente mama de 3 em 3 horas. Se estiver espaçando demais, tem algum problema, tá bom? Ou mesmo, não, doutor, eu já peguei, ele já tá comendo. Gente, ele tem que comer em média de 4 em 4 horas, ou mínimo aí 3 vezes ao dia. Se isso não estiver acontecendo, você tem que começar a ficar preocupado. Toda vez que um bebezinho desse come, a média de 15 minutos depois, ele vai fazer as fezes dele. Então isso é como se fosse um reloginho. Comeu, logo depois vai fazer as fezes. E você também, como um pai bem orientado, você tem que ver a urina, tem que olhar as fezes. Doutor, mas eu vou ficar vendo as fezes? Vai, porque a mãe, quando estava com ele, ficou olhando as fezes dele, ficou lá limpando ele. E quando ele chega na nossa casa, é importante você seguir com essa observação. Por quê? Porque a média hoje é muito ruim, que fala o seguinte: chega cachorro às vezes com 6 meses doente. Então a gente, como pai bem orientado, a gente não vai deixar isso acontecer de forma nenhuma. Chegou em casa, tem um bebezinho, você vai olhar narizinho para ver se está molhadinho, brilhoso. Você vai olhar os olhos para ver se estão bem abertinhos. Você vai ver se está mamando, você vai ver se está comendo. Você vai ver como é que está a urina, como é que está as fezes, tá? Você vai passar a mão, com a intenção de observar, ó, de ver como é que tá? É isso, ó. E aí você tem que saber que um bebezinho desse, o ideal é que tenha sido vermifugado com 30 dias. Se não foi vermifugado, a gente já está atrasado. Para quê? Para chegar com 45 dias, a gente dá a primeira vacina. E a primeira vacina é a déctupla, é aquela vacina contra 10 doenças, que é muito, muito importante. Nesse período aqui, ó, ele só vai ficar dentro de casa. Nada de passear, nada de levar no colo para todo mundo ver, nada de todo mundo chegar, ai que lindo, apertar. Lembra que está sem vacina ainda. Ou mesmo, já fiz a primeira vacina, mas a primeira vacina ainda não imuniza. Só vai imunizar a partir da 3ª dose da vacina. Eu também indico que você comece a passear com o bebezinho a partir da 3ª dose da vacina. Assim você está tranquilo. Aí você começa a passear, começa a levar na casa dos amigos, você começa a apresentar ele. Aí vai ser muito importante por causa da socialização. Antes disso, o risco é muito grande. Outra coisa que eu pedi para você ver as fezes. Qualquer alteração em fezes, tem que levar ao médico veterinário. Normal é que as fezes sejam durinhas. Se não está durinha, é porque tem algum problema. E bebê geralmente é muito sensível. Bebê de cachorro, bebê de gato, eles são muito sensíveis à diarreia e vômito. Às vezes, quando chega numa clínica ou hospital, está extremamente desidratado, que a pessoa tentou fazer um monte de coisa em casa e não dá para tentar fazer, dá para observar. Observou, tá com diarreia? Leva ao médico veterinário, que ele vai saber o que fazer e a gente vai salvar a vida, porque o índice de perda, até mesmo perda mesmo, se o bebezinho não aguentar com diarreia, é muito alto. E você em casa, você tem que observar qualquer coisa diferente, correr ao médico veterinário. E aí, curtiu esse vídeo? Compartilhe e comente. Quem sabe o seu comentário possa ser o próximo vídeo do canal. Eles são muito lindos. Compartilhe, quem sabe um amigo seu está precisando aí de saber mais sobre filhotinho, né? Vamos comigo nessa jornada? Meu nome é Dr. Bruno Chiquitelli, seu médico veterinário apaixonado por pets.